Vamos lá. Acho que som e áudio está ok. Eu dei uma melhorada no áudio aqui. No último vídeo a gente acabou tendo que fazer tratamento de áudio, mas eu acho que dessa vez vai ficar legal, né? Eu tô colocando o microfone bem mais próximo aqui. Como no último vídeo aí, como é que vocês sabem, sem roteiro, sem qualquer mapa mental desenvolvendo mais ou menos. A gente vai tratar agora a parte prática, né? Então não vai ter tópico, não vai ter nada, eu só dando uma apresentada para vocês de cada ferramenta. Eu vou tentar as três principais ferramentas hoje em dia relacionado a desenvolvimento de software e com IA. Beleza? Essa primeira aqui que a gente vai estar apresentando para vocês é o cursor. O cursor aqui a gente tem todas, vamos colocar para traduzir aqui para ficar mais fácil de vocês acompanharem. É um editor de código de IA criado para tornar o estágio mais produtivo. O cursor é a melhor ferramenta para codificar IA. Isso aí há questionamentos e até discussões, né? Hoje, qual que é a melhor ferramenta? Mais fácil dizer que qual que é a melhor ferramenta custo-benefício hoje em dia. Essas ferramentas não são baratas para se trabalhar com elas, mas eu já de antemão eu falo para qualquer hoje desenvolvedor que ainda está no mercado trabalhando em codificação, vale cada centavo você investir em uma plataforma dessa. Por quê? Porque, igual eu disse no último vídeo, ele é um colega de trabalho seu que trabalha muito mais rápido, muito mais eficiente do que você, sabe muito mais do que você e abrange conhecimentos que vão além de, por exemplo, só back-end, só front-end, só designer, entendeu? Ele vai muito além disso. Perfeito? Aqui a gente tem o cursor, ele tem uma IDE própria. E aí o cursor permite que você passe rapidamente pelas alterações, prevendo a próxima edição. Aqui um pouco de storytelling, né? Conhecer a sua base de código, obtenha a resposta de base de código, consulte arquivos, documentos, use códigos e modelos com um clique. Editar linguagem natural e por aí vai. Criar software mais rápido, front-end, aqui está a tradução bem mais tipo estilo Google, né? Mas vamos lá. Vamos baixar aqui. Aí eu vou fazer com vocês aqui passo a passo, naturalmente. Enquanto ele baixa aqui e instala, eu acho que vai ser bem rápido nessa máquina aqui. Pedir para ele instalar aqui, ele vai instalar. Ou não, né? Aqui quem sabe faz ao vivo. Aceito. Vocês não estão vendo aqui que eu estou capturando apenas a janela, perfeito? Mas eu já estou instalando o cursor aqui. Deixa eu colocar o monitor para vocês poderem acompanhar. Acho que vai ser interessante. Perfeito. Deixa eu jogar a janela para cá. Ótimo. Vocês já estão vendo aí. Passo a passo da instalação. Um pouquinho de toque aqui, colocando tudo centralizado, mais ou menos, perfeito. Selecionar pasta para você instalar. Aqui, criação de tarefas adicionais, atalho, registrar na variável de ambiente. A gente vai dando um instalar aqui, perfeito. Como imaginei, vai ser bem rápido essa máquina minha aqui. Ele vai estar instalando. Então, só dando uma repassada aqui. Ele tem uma ideia própria. É uma particularidade interessante do cursor. Lembrando que todos esses, eles têm, como te diz, tem planos para você adquirir. Lógico que a gratuita, ela tem o que? Algumas limitações. Esse cara aqui, no caso, ele tem um teste profissional de 2 semanas, quer dizer,
Basicamente, eles te dão aí 14 ou 7 dias para você analisar a plataforma. Aí vai ser interessante para você até já se familiarizar e às vezes até decidir qual é o melhor utilizar, entendeu? Ele tem aqui um plano de $20 mensal. Aí ele tem um limite estendido de agentes, contemplações de tabulado ilimitadas. Isso aqui é importante que ele tem tokens e janelas ilimitadas, né? Provavelmente depois ele tem isso aí eles não mais informações a gente vai ver aqui que ele tem alguns limites, né? Ele tem os limites de tokens, mas quando chega nesse limite de tokens, provavelmente ele dá uma reduzida aqui no poder de computacional. Vamos lá. Acho que vai ser interessante a gente dar uma olhada aqui nos mais detalhes aqui. Só para vocês entenderem aqui. Beleza. Uso esperado dentro dos limites. Então aqui o plano Pro ele tem 250 solicitações. 500 solicitações no Gemini, 650 solicitações no GPT. Quer dizer, ele trabalha com várias plataformas de linguagem natural integradas à API. A gente vai ver isso em outras ferramentas de IA, que elas utilizam outros agentes de IA para estar trabalhando o código. Hoje, o GPT eu acho que está mais obsoleto em relação a isso. Ele é muito bom em linguagem natural. A gente vai ver aqui, vai ter um exemplo prático aqui, como a gente vai desenvolver alguma coisa, um backtest do zero aqui, tipo MVP, colocando cursor. Vamos ver se ele vai fazer rapidinho para a gente aqui, mas qualquer coisa eu corto o vídeo e a gente vai ver o resultado final depois. Aí ele usa o Sorento 4, o Gemini, o GPT-4, beleza? Aí ele fala como funcionam os limites. Cada plano inclui um orçamento mensal de agentes, aí a questão falou quantidade de agentes limitada, cálculo base nos preços da API, exemplo. O plano Pro inclui pelo menos $20 por mês, cada mensagem do agente é deduzida do orçamento base do preço da API do modelo. Aqui ele tem um painel de API de tokens, onde ele tem um limite de tokens. Agora o negócio que eu falei para vocês, todas elas têm um limite de tokens. Esse token é uma unidade básica do processamento da IA. Ele estabelece quanto você vai pagar por isso, porque esse processamento geralmente não é caro. A gente pode até ver numa aula separada aqui depois, instalar uma IA própria, entendeu? A gente tem código aberto aí como DeepSeek, entendeu? Então o recurso computacional ele é muito caro, entendeu? E ele exige muito do hardware. Então é natural que eles ofereçam isso de forma gratuita, bem limitada, mas depois como pago também eles têm algumas limitações porque existe um custo dentro disso aí. Perfeito? Então vamos lá iniciar o cursor. Vamos ver se a máquina não vai abrir o bico, né? Demorando um pouquinho aqui para iniciar. Show, tá iniciando. Vamos ver se eu coloco na janela certinha aqui. Como se esperado, deu uma travadinha, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma liberada nas memórias aqui. Fechar isso aqui. Perfeito. Vou estar monitorando aqui. Ainda deu. Não, aparentemente tá beleza. Acho que vocês conseguem ver aí, né? Aqui o Welcome Cursor, o editor, beleza. Vamos direto no login que ele vai pedir para você logar com uma conta. Ele vai criar uma conta no cursor para você poder até manter depois a mesma tarefa de trabalho quando você, por exemplo, optar por pagar o
plano. Quando o seu limite gratuito finalizar, e você vai estar decidido a utilizar o cursor. Vamos lá, vamos dar o SingApp aqui. Agora eu não sei em qual janela eu estou aqui. Vamos botar o Chrome aqui. É essa mesmo. Perfeito. Eu vou logar com essa conta Google que eu estou aqui, né? Essa máquina de testes. Lembrando que Davi Oliveira, meu filho, ele tem essa máquina dele. É bem mais poderosa do que o meu sincero e humilde notebook. Então, beleza. Eu vou dar o Pro Trial aqui, que é o... tá. Ele já vai para a parte de 14 dias grátis, economize, R$6 por mês. Iniciar testes. Ele está pedindo forma de pagamento aqui. Deixa eu só tirar aqui essa janela para vocês. Vou fazer essa parte aqui. Informações sensíveis, então só aguardem um pouquinho aí. Um pouquinho de paciência. Qualquer coisa, se demorar muito, eu vou cortar depois o vídeo. Perfeito? Vamos lá. Terminando aqui, CVC. Vamos lá, gente. Acho que eu consegui aqui. Não sei porque ele abriu o Opera. Acho que esse aqui é melhor. Dark Midnight. Agente. Ok. Alto. Vamos lá. Para quem conhece bem sobre desenvolvimento, vai perceber que assim, essa aqui parece ser uma cópia cuspida descarrada do Visual Studio Code, que é amplamente utilizado aí para desenvolvimento em várias plataformas que a gente tem hoje em dia. Você consegue desenvolver C++, até um Python da vida, passando por interface web aí e outras mais. Aqui você adiciona, né, o que você quer que o agente faz para você, e ele vai desenvolver. E aí ele vai literalmente programar para você sozinho. Vamos lá? Eu vou fazer um passo a passo aqui do que seria fazer um MVP do zero aqui para desenvolver alguma coisa.
Como eu disse para vocês, o GPT é bem limitado com relacionados a isso hoje em dia. Então eu afirmo para vocês hoje, se vocês usam o GPT hoje, ele é só hoje uma das ferramentas muito básicas hoje relacionadas à inteligência artificial. Então digo para você hoje que você deve estar se atualizando relacionado a isso aí. Mas o GPT ainda serve para você, com linguagem natural, desenvolver algumas coisas que vão te auxiliar no desenvolvimento que você vai usar dentro das ferramentas como o Cursor. Vamos começar aqui utilizando o GPT, mas eu posso simplesmente utilizar o próprio Code também. O Code ele tem um chat que eu consigo selecionar qual é as interfaces. Deixa eu colocar aqui, que aí a gente brinca com vocês também. Tá vendo? Ele tem aqui a Promax, ele tem o Cloud Sonnet, O3 e aí vai. Vou deixar no alto aqui e tirar o GPT-5. Perfeito. Aqui ele seleciona automaticamente qual que é a melhor. E aí eu pergunto alguma coisa, entendeu? Relacionado a isso. Vamos usar o GPT então, como eu disse para vocês, até para a gente ver qual que é. Vamos pensar aqui em que alguma coisa a gente vai desenvolver. Eu pensei... tem uma ideia aqui que eu coloquei já previamente. Eu pensei em um aplicativo para locação de carros. Isso de forma peer-to-peer, quer dizer, sem um intermediário. A pessoa que oferece o carro vai oferecer o carro nessa plataforma e outra pessoa que vai querer alugar o carro vai poder alugar o carro nessa plataforma. Perfeito? Então vamos colocar aqui para o GPT me ouvir. Permitir a ver o site. Perfeito. Olá GPT, eu queria uma análise e também uma especificação de um sistema que vai fazer aluguel de carros P2P. Quer dizer, não vai ter um intermediário, o usuário vai poder, nessa plataforma, cadastrar o carro a qual ele quer alugar e o usuário que está procurando carros para alugar vai poder visualizar e combinar com o próprio usuário os valores e também a forma de entrega e captura do carro. Pode fazer isso para mim de uma forma que eu prompt ou também descritivo, no caso MD, para utilizar em outra plataforma de desenvolvimento como o Cursor. Perfeito. Vamos deixar ele processando aqui. Beleza. Facilitou um pouquinho esse recurso aqui. Geralmente eu uso... o Windows ele tem um negócio próprio, não sei se eu disse no último vídeo, não estou recordado, mas se você usar o Windows.h, ele abre para você uma forma de você falar e ele desenvolver. Eu acho muito mais rápido, entendeu? Porque você está digitando. Você traz mais produtividade também ao seu trabalho. Hoje em dia, você utilizar esses recursos é fundamental e até deixa você mais competitivo dentro do mercado. Porque hoje em dia, só digitar é complicado. Quando eu trabalhei em desenvolvimento muitos anos e muitas vezes meus colegas de trabalho se questionavam porque eu utilizava muito o mouse, né? Então não utilizava os atalhos do teclado. Os atalhos do teclado ele poderia ser rápidos no momento, mas às vezes se você utilizar o mouse, às vezes traria uma velocidade maior de você utilizar recursos que você não tinha no atalho do teclado. Perfeito? Então o recurso da fala ele é nada mais do que mais um recurso adicionado como o mouse e o teclado. Não estou eliminando eles da equação, mas ele, como digo, é uma forma de você otimizar o seu trabalho, certo? Vamos lá. O GPT vai dar uma pensada aqui na melhor resposta e vai trazer para a gente a especificação. Perfeito.
funcionalidades importantes e por aí vai. Regra de negócios principais, modelos. Aí ele traz os endpoints da API, toda a parte de UX. O documento talvez seja o tamanho, perfeito. Ok, vamos pegar isso aqui que já eu acho que já é o suficiente para a gente. A gente dá um copiar. A gente vem aqui. Vamos... Open folder. Nova pasta. Aula. Cursor. Perfeito. Selecionamos essa pasta. Vamos criar... Não, vamos deixar esse recurso depois, que é uma coisa mais avançadas. Eu vou deixar esses detalhezinhos depois de como otimizar mais ainda posteriormente. Mas vamos lá, vamos colocar aqui todo o nosso amigo aqui. Perfeito. Aqui a gente tem toda a especificação. Ah, ele não logou. Legal. Ele foi para outro navegador para fazer login. Deixa eu fazer login aqui fora. Vamos lá, acho que já foi aqui. Aí agora a gente dá um send aqui e ele simplesmente vai começar a literalmente sentar a boneca e desenvolver pra gente do zero toda essa aplicação. Vamos ver, ele vai estar pensando aqui. Eu coloquei o GPT-5, né? Eu devia ter colocado Pro Max Mode. Mas beleza. Se demorar um pouco, eu vou dar uma acelerada ou cortada aqui no vídeo. Deixar ele pensando aqui.
Opa, gente. Deixa eu colocar aqui mais próximo. Microfone, beleza? Eu tive que mudar aqui pro alto. Acabei dando um corte aqui, que ele ficou demorando, pensando demais. Como eu disse para vocês, o GPT ele não é muito bom para isso. Então eu coloquei no automático aqui, ele busca o melhor para estar desenvolvendo aqui. Você vê que ele já está pensando aqui, colocando algumas coisas aqui que ele está fazendo. Aí ele está uma loja de mensagem, dashboard, esquema de DDL, REST, e aí ele já está começando a pensar no que a estrutura do projeto que ele vai desenvolver. Lembrando que aqui eu coloquei um sistema do zero, mas lembrando que eu posso pegar um sistema pronto, colocar aqui nessa, quando eu abri aqui, eu coloquei uma pasta em branco sem nada, quer dizer, um projeto do zero. Mas eu posso pegar um projeto pronto dentro de uma pasta e ele vai analisar todo o código e, por exemplo, eu quero uma nova funcionalidade para esse cara. Ele vai adicionar uma nova funcionalidade. Eu preciso de fazer uma correção específica. Você pode especificar a correção ou deixar de forma bem genérica que ele vai procurar essa solução para você e corrigir. Beleza? Vamos deixar ele pensando mais um pouquinho aqui e daqui a pouco a gente volta. Voltando aqui, gente, vamos lá, ele está pedindo para instalar algumas extensões aqui, eu vou pedir para deixar instalar, ok, perfeito, ele vai instalando aqui, você vê que ele já criou algumas pastas aqui, todo esquema de banco de dados, criou um Docker Composer aqui, script inicial, perfeito. Está criando isso, acho que em Python, né? PS1. Vamos lá. Então agora isso aí, algumas ferramentas de IA, elas pedem para você continuar. Aí eu vou subir para o posts, containers, inicializar o banco de dados, esquema, acabei de criar, em seguida traço um resumo propondo. O próximo passo será um esqueleto monopreço. Executar os comandos agora. Docker Composer. Eu vou pedir para rejeitar isso aqui, que eu acho que vai demorar um pouquinho. Acho que não tem Docker instalado nessa máquina. Perfeito. Então eu vou rejeitar e pedir uma abordagem diferente. Eu quero que deixa eu falar que fica mais fácil aqui. Deixa eu ver. H. Opa. Olá, Cursor. Eu quero que não utilize o Docker. Eu vou utilizar uma interface em React. Então, simplesmente faz ela executar pelo Node. Por favor. Vai dar uma pensada aqui, vai decidir na modificação. Ele vai talvez pivotar isso aqui e ver qual que é a melhor solução para ele voltar a desenvolver de novo. Vemos que aqui ele começa a gente tem algumas mudanças aqui. Isso é normal em qualquer projeto. Muitas vezes, igual eu falei no último vídeo, a IA erra demais, a IA uns equívocos. Gente, quem trabalha com desenvolvimento sabe que quantas vezes a gente passa por erros, equívocos, mudanças de rota, pivotar projeto. Quer dizer, isso acontece com o humano muito frequentemente. Então, quando se trata de máquina, a gente acha que é algo infalível. A máquina não erra, ela não pode cometer equívocos, pode fazer mudança de rota. Então o automatizado é algo praticamente
indestrutível, imperfeito, que não vai dar problema. Não é. Ela usa uma ferramenta que vai te facilitar o seu desenvolvimento, entendeu? A gente vê que aqui em poucos minutos a gente começou a idealizar o projeto e desenvolver o projeto. Agora ele já está praticamente já começando a criar já a pasta de back-end, né, com o Node aqui. A gente vê o arquivo TypeScript aqui. Deixa eu puxar um pouco para cá. Tá vendo? Ele já começou a criar as rotas aqui. Então é muito prático. Você vê que agora ele já está sentando a boneca aqui, criando o front-end. Futuramente a gente pode até tentar fazer uma aulazinha aqui de como fazer isso dentro do ambiente Docker, né? O ambiente Docker ele propõe para a gente ter um ambiente mais fidedigno com o que a gente vai estar aplicando em produção. Para quem é DevOps aí vai entender bem que eu posso replicar todas as configurações dentro de um servidor. Mas quem tem, por exemplo, na maioria das vezes, são ambientes corporativos. Então, para sistemas comerciais corporativos, é muito interessante utilizar o Docker. Mas para alguém que já está fazendo isso de forma amadora ou tem pouco recurso, provavelmente vai utilizar a hospedagem de terceiro que não utilizam servidores dedicados, não utiliza Azure ou AWS. Então a gente acaba que essa parte não faz muito sentido, entendeu? Você não vai estar utilizando a ferramenta do Docker, entendeu? Você vai ter uma hospedagem de terceiro que não vai ter essas ferramentas. Ela simplesmente vai te dar um painel de controle onde você vai estar publicando o seu sistema, o seu site e vai estar gerenciando ele de forma mais amigável ou talvez de forma mais simples, né? Porque às vezes esses servidores de terceiro eles são simplesmente alguns servidores hospedados, eles não estão terceirizando um AWS ou um Azure, perfeito? Vê que ele já está criando aqui a parte do design do projeto. Criei alguma página do i aqui. Aqui ele já deletou, né, a parte do Docker Compose. Aqui eu vou remover o arquivo Docker para seguir com as preferências. Em seguida eu te passo os claros. Perfeito. Aqui ele criou esse arquivo aqui, o Markdown. Ele é um compilado do que o aplicativo de IA fez. Interessante que esse arquivo aqui ele é facilmente interpretado pelos agentes de IA. Eu posso facilmente pegar esse arquivo aqui, ou como eu coloquei todas as minhas instruções aqui, colocar as instruções detalhadas aqui e simplesmente dar um arroba aqui, ó, o nome do arquivo, e a IA vai conseguir ler facilmente esse arquivo. Perfeito? Ele já deu aqui uma finalizada na primeira parte, criou o arquivo de banco de dados. Para aplicar o esquema, os próximos passos de são implementar a autenticação básica, registro login, CRUD, veículos, lists, telas, front-end. Quer que eu avance para agora? E aí ele vai pedir para que a gente já avance. Eu vou pedir para avançar. E ele vai fazer a próxima parte para a gente. Perfeito, gente? Acho que você já tem basicamente uma ideia de como o cursor funciona, né? Eu vou só dar uma avançada aqui pro sistema já pronto e depois dar um feedback geral aqui
da ferramenta, os prós e contras e uma avaliação geral aqui pra gente. Perfeito? Já já a gente volta. E aí, turma, voltamos aqui. Perfeito, ele já instalou, na verdade ele já desenvolveu tudo que a casca do sistema, né? Ele criou algumas rotas de teste aqui para poder testar e uma primeira rota aqui, a mínima de placeholder. Front-end ele criou a páginas iniciais que a gente vê aqui, app e main. Basicamente ele vai começar a desenvolver os recursos depois aqui de autenticação aqui. Eu vou dar esse vídeo por encerrado, porque basicamente era isso que eu queria colocar para vocês. Apresentar o cursor e como trabalhar com ele. Isso é uma casca inicial, então se vocês quiserem depois que a gente avance mais dentro disso aí, eu estou até pensando em elaborar um curso, alguma coisa assim, do passo a passo, porque exigem muitas questões que possam ocorrer dentro da máquina, porque ele simplesmente não vai entregar para você um produto pronto, igual eu falei para vocês, não é uma 100% automatizado, igual aqui. Quando eu estava tentando executar manualmente aqui usando um npm install, ele já acusou aqui que a máquina que eu estou utilizando ela não possui Node instalado, então tem certos requisitos aqui de instalação e configuração da máquina para você poder trabalhar no desenvolvimento, um ambiente de desenvolvimento, dependendo da linguagem que você está trabalhando, né? Igual eu falei, com questão de Docker já é outro assunto. Então, isso é um tempo, uma questão mais advanced, então, se isso for bem relevante aí dentro da comunidade, eu acho que vale a pena depois a gente aprofundar sobre isso aí, ou até mais colocar um curso aí passo a passo para quem até que não lida, não tem essa familiaridade com programação, está desenvolvendo e programando dentro de um ambiente de IA sem ter um curso e essas coisas assim. Igual eu disse antes, é uma coisa que é uma tendência. Não é nenhum demérito para quem eu, por exemplo, passei 4 anos estudando sobre tecnologia de informação, e muitas das vezes as pessoas fazem um tecnólogo mais focado na área de programação e às vezes pensam assim, poxa, eu perdi todos esses anos. Você não perdeu todos os anos. Você ganhou uma experiência e agora o mercado está evoluindo e você tem que evoluir junto. Então, perfeito, galera. Esse aí é o cursor. Vamos ver qual vai ser o próximo ferramentas aí. A princípio eu estou pensando em apresentar 3 ferramentas e depois vou fazer um comparativo entre elas e o prós e contras, beleza? A princípio aqui a gente vê que grandes vantagens no cursor, porque ele tem uma ideia própria já para você trabalhar, quer dizer, você não precisa instalar Visual Studio Code. Ele possui um preço bastante acessível, $20 por questões ilimitadas, é muito bom. Lembrando que, como é uma empresa, entendeu? Eles podem reavaliar esses custos e possivelmente aumentar ou até criar outros planos que vai colocar essas funcionalidades que hoje você tem no plano de $20 e que vão ser retiradas no plano de $20. Isso é normal de acontecer, então igual eu falei, para quem quer desenvolver, para quem quer estar fazendo sua startup, quer participar de uma landing page um pouco mais elaborada do que você tem num Wix da vida, vale a pena cada centavo se você investir nisso aí. Perfeito, galera? É isso aí esse vídeo e valeu.